sua casa. Temos roupeiros, cama box, armários e muito mais. Essa é a hora de Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Demorou um pouquinho, mas estamos de volta aqui no nosso programa, que tivemos aqui uns pequenos erros técnicos das tecnologias, mas faz parte da vida. E Estênio Ferreira, fale aí um pouquinho, né, da sua condição política. Estênio Ferreira, como vê aí o cenário atual? A gente vê que está aí umas indefinições, né, Estênio Ferreira, no cenário político para 2024, por exemplo. Você sabe que o povo de Lagoa de Itaenga respira política. Todos os dias a gente passa no centro da cidade, nas periferias do município, e encontra pessoas conversando a respeito desse assunto, expondo as suas opiniões, fazendo as contas e numa estimativa referente àqueles que poderão concorrer às eleições de 2024. Isso é bom porque demonstra que a sociedade tem interesse de discutir e de se envolver nos debates. Por outro lado, a gente percebe que também tem o viés que acaba até prejudicando aqueles que fazem parte da vida pública. Mas, embora ainda falte cerca de 1 ano e 5 meses para começar em si a campanha eleitoral, a gente percebe que os bastidores estão esquentando, tendo em vista que lá para o mês de fevereiro até o mês de abril estará em discussão a questão da janela partidária, para que aqueles que são vereadores possam mudar de partido. Tem também a questão das filiações partidárias daqueles que pretendem ser candidatos e as exonerações de servidores que exercem cargos comissionados, para que assim estejam aptos a concorrer ao pleito eleitoral de 2024. Por exemplo, você, Estênio Ferreira, já em algum momento chegou a especular por aqui no nosso programa que também busca aí almejar de fato uma vaga ali no Poder Legislativo. Para quem não ouviu o Estênio falar alguma coisa desse sentido, aí eu vou perguntar de novo para você, mas isso é fato ou isso é verdade? É algo que é uma fake news ou é algo que soa como verdadeira afirmação? Não é fake news não, porque desde criança eu sempre tive esse desejo de participar da política. Então eu penso até que sou vocacionado para esse tipo de coisa. Não sei se vou ter a felicidade de um dia exercer um mandato eletivo, mas pela minha trajetória de vida você sabe que eu já tive algumas experiências de trabalho que envolvem o Poder Legislativo. Já trabalhei durante um bom tempo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, já passei pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga, através da Secretaria Municipal de Educação, e mais uma vez retorno à Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga. Então, é uma coisa que eu nunca escondi, o desejo de um dia poder participar de forma direta das discussões políticas. Mas eu sou uma pessoa que respeita o tempo, que não passo por cima das pessoas para conseguir aquilo que o meu coração deseja. Até porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores. E eu sirvo a Deus e acredito que aquilo que Ele tiver de fazer na minha vida vai ser feito, independente das circunstâncias, independente daquilo que as pessoas possam achar ao meu respeito. O que Deus estabelece na vida do ser humano tem de se cumprir. Obviamente que cabe ao homem também agir para que se enquadre nos moldes de Deus.
Ora, se Deus quer abençoar o ser humano, ele precisa todo dia ter a coragem de se levantar cedo para batalhar. Ele não pode ficar deitado esperando que Deus faça por ele aquilo que ele pode fazer. Mas quando você faz esse questionamento e isso também está interligado ao futuro, eu me coloco nas mãos de Deus e aquilo que Ele quiser para mim, eu aceito, porque sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha, no advento, Estênio Ferreira e ouvintes, né, que ouvem a nossa programação aqui, o Itaenga Notícias, no advento da internet, a gente vê que as pessoas, né, criam ali situações, pegam imagens de pessoas que, de alguma maneira, como Estênio, por exemplo, diz, eu vou entrar na política, aí começam a fazer ali especulações que tal pessoa vai caminhar num futuro político com determinadas pessoas, quer sejam da situação ou de oposição. E dentro do achismo político, Estênio Ferreira, você também estava, eu acompanhando aqui pelas redes, estava ali incluído também, né, nessas suposições para a política futura de Lagoa de Itaenga, que Estênio ali, não podemos negar e não é segredo, que Estênio hoje caminha com o atual grupo da situação. Mas ali foi colocado que Estênio poderia caminhar politicamente do lado, por exemplo, de pessoas que se levantam como oposição. Isso aí, Estênio, podemos afirmar que é verdadeiramente também uma fake news, ou você tem esse pensamento que você vai caminhar, né? Isso é um abacaxi grande, Estênio, para você descascar, o povo está ali ouvindo. Como é que Estênio, que afirma e reafirma a sua posição política para 2024, tem como resposta para esse povo agora? Veja bem, Júlio, só não me colocaram como pré-candidato a prefeito. Inclusive colocaram você como vice, né? Pois é. Vice. Agora Estênio vai ser candidato realmente, um pré-candidato, na verdade, futuramente é a vice, a prefeito, ou seja, a vereador. Como é que vai ser sua caminhada política de fato, meu amigo? Júlio Filho, veja bem, a situação é a seguinte: eu recebi com surpresa tal especulação e você, como bem relatou, sabe que em virtude da internet a comunicação avança de uma forma muito rápida. Então, na boca de muita gente, eu sou pré-candidato a vice-prefeito numa das chapas da oposição. Mas eu gostaria de lembrar o povo de Lagoa de Itaenga que eu faço parte do Grupo Moinho desde 2012. E até o momento, publicamente, eu não me manifestei dando a entender que estou saindo do grupo. É muito interessante que me colocam como pré-candidato na oposição, quando eu poderia ser pré-candidato no grupo, que faço parte. Isso chama a atenção também, porque eu estou há 11 anos participando de um grupo político e nunca fui cogitado para ser candidato a nada dentro do meu grupo, e de repente algumas pessoas colocam o meu nome na oposição. Eu gostaria até de fazer essa reflexão por mais tempo, tendo em vista que bom mesmo é quando a gente começa a discutir esse tipo de possibilidade dentro do grupo que nós fazemos parte. Agora, como muita gente sabe que apesar de eu ser um militante político do grupo, não tenho tanto espaço, aí começa a surgir esse tipo de conversa. Porque se nós tivéssemos um melhor alinhamento, esse tipo de coisa não surgiria. Agora, não fui eu que disse, não fui eu que publiquei. Interrompendo e jogando mais o abacaxi, mas você quer dizer aí em suas palavras que isso aí surgiu
foi praticamente dentro do mesmo grupo que você hoje caminha? Eu acho que tem gente mal intencionada, não é? Querendo que eu saia do grupo ou que eu seja expulso do grupo. Agora, a essas pessoas eu quero dizer o seguinte: se porventura acontecer de no futuro eu tomar algum posicionamento, eu vou sair pela porta da frente. Sabe por que eu vou sair pela porta da frente? Porque eu nunca quebrei um acordo na política. Eu tenho 25 anos de vida e é bem verdade que isso não significa dizer que eu saiba de tudo, mas tudo quanto eu acordei na política, eu cumpri. Tanto é que ninguém pode dizer neste município que eu fiz acordo com um, que eu fiz acordo com outro. Eu sempre segui uma linha só. Eu sempre defendi uma única causa. Entende? Então, tudo fora disso são rumores. Agora, eu não posso vir aqui dizer que dessa água nunca beberei, porque se amanhã eu estiver tomando dela, o que é que o povo vai pensar a meu respeito? Agora, eu gostaria que a população compreendesse que se eu vier me manifestar publicamente, há veracidade na informação. Mas se eu não fiz tal afirmação, então eu não posso carregar uma culpa, entende? E esses rumores muitas vezes acabam trazendo um sentimento de injustiça, porque na política tem dessas coisas, mas a gente às vezes nem sempre está preparado para vivenciar na pele. E ontem um amigo me ligou e disse que eu já deveria estar acostumado com essas coisas. Mas a vida é assim. Eu não vim aqui em nenhuma entrevista dizer a você que sou pré-candidato a vice-prefeito na oposição. Eu ficaria muito mais feliz que o povo dissesse que eu poderia ser candidato a vice-prefeito no grupo que eu faço parte. Porque foi a causa que eu sempre defendi. Mas é o seu interesse também em caminhar, de repente, o grupo que ainda não apresentou um pré-candidato oficial, mas Estênio Ferreira também tem essa pretensão aí de, se de repente a liderança do grupo do Moinho dizer assim: Estênio Ferreira, nós temos aqui um convite para você. Você aceita ser o nosso vice com o nome oficial que vamos em breve anunciar? Não, mas essa possibilidade não existe, não. Eu acredito que... Mas por quê? Não, porque se houvesse essa possibilidade, a conversa já estaria acontecendo, entende? Eu não sou de família política. A minha mãe, com muito orgulho, é uma gari. Nós, desde muito cedo, lutamos muito para viver de forma digna, e talvez, na opinião de algumas pessoas, isso tudo não tenha validade. O que pesa é a formação política, o poder aquisitivo. Como eu não tenho, eu me contento a discutir como um simples militante. E eu também não disse que sou oficialmente pré-candidato a vereador, entende? Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. As pessoas precisam compreender isso. Olha, Júlio, eu não tenho vaidade nenhuma quanto a essa questão de cargo público. Porque eu me lembro muito bem que na minha infância, quando nós passávamos grandes dificuldades, a minha mãe nunca foi de sair, com todo respeito àquelas que saem, para estar na porta de uma prefeitura, para estar na porta de uma secretaria de assistência social ou de uma Câmara de Vereadores em busca da sua sobrevivência. Não que isso seja algo indigno, não, pelo contrário. Quem pede, pede porque precisa. Mas nós sofríamos juntos, ao ponto de muitas vezes pegarmos as panelas que tínhamos dentro do armário,
amassá-las para ter de vender e com esse dinheiro comprar um alimento. Então eu quero lhe dizer que a minha mãe sempre lutou muito para nos criar de forma digna. O ex-prefeito Lamartine, quando assumiu a prefeitura, eu poderia ter ido lá e dizer: a partir de hoje, prefeito, eu quero fazer parte do seu grupo político e em contrapartida o senhor me ajuda. Nunca fiz. Lamartine foi prefeito por 4 anos. Eu nunca entrei na prefeitura naquele período. E sabe o que aconteceu naquela época? A minha mãe teve a coragem de sair com os documentos em direção à usina Petribu, em busca de um emprego, e conseguiu. E não foi um emprego para ficar servindo água, não. Foi para trabalhar no campo, visando garantir o sustento dos filhos, tendo em vista nós não termos tido a convivência do nosso pai. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer com isso que Deus supre todas as minhas necessidades até aqui. E que muitas vezes as pessoas imaginam que se algo acontecer, Deus vai nos abandonar. Deus não nos abandona. Entende? Eu tenho a consciência tranquila do que eu digo, do que eu faço e como tenho agido na política. Eu quero que o povo de Lagoa de Itaenga me aponte se eu fiz campanha para 2 ou 3 candidatos a vereadores nas últimas 2 eleições do município. Eu fiz somente para um. E todo mundo sabe. Eu quero que o povo diga que eu pedi votos para os 2 últimos candidatos a prefeito nas eleições de 2020. Eu pedi somente para uma. E todo mundo sabe quem é. Então, no dia que eu achar que é o momento de dizer alguma coisa, qual é o problema de vir à Rádio Itaenga FM? Qual é o problema de procurar a prefeita do município em quem votei por 2 eleições? Não tem problema nenhum. Entende? O povo aqui está me cutucando e quer agora que você descasque mais um abacaxi. Eu não sei se estou descascando bem, mas vamos lá. E já há rumores, né? A gente falou aqui que não havia definições, né, de futuros pré-candidatos à prefeitura de Lagoa de Itaenga, mas eu quero somente complementar uma coisa que ficou faltando. Aí me colocam como pré-candidato a vice-prefeito numa das chapas da oposição. Eu não tenho conversado com essas pessoas, entende? Eu não tenho ido na casa dessas pessoas. Então, a conversa fica solta, sabe? Com todo respeito, me parece que me colocaram como pré-candidato a vice-prefeito de Dimas Natanael. Eu fui na casa de Dimas Natanael uma vez. E mesmo assim foi a convite dele para participar de um culto de ação e graça em dezembro de 2022. E sabe o que foi que eu fiz lá, Júlio? Eu não falei de política. Eu ministrei a palavra de Deus. Entende? Então, eu não tenho conversado com o pessoal da oposição como muita gente imagina. Eu penso que isso é muito cruel, entende? De você querer tirar de uma mãe de família que acorda todo dia às 3h30 da manhã um emprego, e que é desse emprego que ela consegue sustentar os seus filhos. As pessoas vivem através da vida de outrem, e muitas dessas pessoas, inclusive, são lideranças políticas do município. Mas eu vou lhe dar a oportunidade de complementar a sua questão. Rapaz, eu gosto de... Eu sei porque as pessoas gostam quando eu jogo abacaxis, né, para os convidados poderem descascar. Mas o rádio, os meios de comunicações que tratam de política também tem essa... Apontou, nunca agiu com infidelidade, embora eu não mereça a sua consideração.
Eu tenho convivido com uma liderança que cumpre o que promete, que dá condições para que eu seja ouvido na hora das minhas dificuldades e tem também me garantido grandes vitórias. Eu quero lhe dizer que vou continuar com essa liderança, haja o que houver, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ela sempre tem estado comigo. E é a ela a quem todo dia eu dedico a minha existência. Eu vou seguir Jesus de Nazaré. Ele vai me dar o direcionamento acerca daquilo que está relacionado ao meu futuro. Eu sou governado por Deus, Júlio. Evidentemente que nós temos os homens que administram o poder público do município, do estado e do país. Mas a Bíblia nos garante que sem a permissão de Deus, nada é possível. Então, eu penso que a gente precisa deixar um pouco de lado esse adiantamento de um possível acirramento que, ao invés de construir, apenas desconstrói. Mas Estênio Ferreira, entendeu a minha pergunta? Entendi. Aí eu faço Mas outra tem pergunta resposta? pra você. Tem. Eu faço parte de qual grupo político? Grupo do Moinho? Eu trabalho com qual vereador? Doutor Napoleão, presidente da Câmara? Eu preciso responder mais alguma coisa? Eu só gostaria que o povo entendesse que nos últimos dias eu Ficou a tenho sido resposta meio alvo. vazia ainda, viu, Estênio? Eu tenho sido Tá alvo de. cobrando. Ficou a resposta vazia ainda. Eu tenho sido alvo de afirmações que não competem à realidade, entende? Se eu faço parte do grupo político do Moinho há 11 anos, se de lá para cá eu nunca troquei de vereador, nunca troquei de candidato a prefeito, por que me colocar na caldeira da oposição? Entende? Eu votei na prefeita Graça, então eu, quando tiver oportunidade, vou conversar com ela. Não é? Eu gosto também das coisas com transparência. Agora, quando a gente defende que as coisas têm que ser feitas com transparência, mas é com transparência mesmo. Eu também sou favorável à democracia. Mas eu não posso jogar para a plateia o discurso de que sou um democrata. Eu tenho que buscar, na prática, exercer a democracia e contribuir para que todos também participem dela. Então eu quero dizer ao povo de Lagoa Tengue o seguinte: eu não falei publicamente que sou pré-candidato a vereador ou a vice-prefeito na oposição. Como também não recebi nenhum convite nesse sentido no meu grupo político. Pelo contrário, há até algumas resistências, não é? Mas, como eu lhe disse, eu sempre fui de cumprir acordo e cumpri até hoje. Se as pessoas não quiserem cumprir nenhum acordo comigo, se as pessoas não quiserem me acompanhar, tudo bem. Agora, eu não posso pagar por uma conta que não é minha, sabe? Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com o ex-prefeito Carlos do Moinho. Acredito que ele é uma grande liderança política e tem chances reais de voltar à prefeitura do município. Vez por outra a gente se encontra, mas eu nunca fui de sentar com ele e de conversar sobre os cenários políticos do município. Eu já conversei muito com a prefeita Graça. Como eu lhe falei, foi nela em que eu votei e conheço ela há muito tempo. Evidentemente que nós já tivemos algumas divergências e divergências fazem parte da nossa vida, não é? Na vida a gente tem dessas coisas. Agora eu penso que amigo mesmo é quando a gente fala a verdade, não é? Quando a gente mostra as situações, quando a gente expõe as nossas opiniões, esses são os verdadeiros amigos. Amigo no tempo bom é muito bom. Eu quero ver ser amigo perdendo e ganhando eleição, não é? Eu quero ver ser amigo com e sem mandato. E isso eu tenho consciência de que eu sempre tive preparo para ganhar e para perder.
Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas por isso que arrastamos mais um pouquinho esse diálogo com o Estênio Ferreira, mas o tempo já se esgotou. Estênio, espero que em outro momento a gente volte a tocar em assunto que você domina muito bem, que é a política, e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Esse programa tem recebido situação, oposição, primeira, segunda, terceira, até a 10ª via, se assim existir. Muito obrigado, Júlio. Um abraço ao povo de Lagoa de Itaenga. Mais uma vez eu repito que na hora de decidir sobre qualquer coisa da minha vida, eu consulto a Deus, eu consulto a minha família, eu consulto os meus amigos. E para você ter ideia, eu não fui na casa de minha mãe tratar desse assunto. E algumas pessoas a abordaram esses dias e ela me ligou e disse: Estênio, meu filho, o que é que está acontecendo? Que tem surgido uns comentários, o pessoal me pergunta e eu não sei nem o que lhe responder. Eu disse: minha mãe, não responda nada, porque em alguns momentos o silêncio é bem melhor. Mas tenha certeza que quem está fazendo isso não quer o nosso bem. E Deus vai atuar em nosso benefício, independente de qualquer circunstância. Se eu não disse, não tem a veracidade que muitas pessoas alimentam. Agora, que é importante ter grupos políticos disputando a eleição em Lagoa de Itaenga, é importante. Isso alimenta o debate. Agora, o povo, no momento certo, vai fazer a sua avaliação. Vai avaliar o trabalho da prefeita Graça, vai avaliar a conjuntura política do município, entende? Mas pode ter certeza, Júlio, se eu decidir alguma coisa, eu vou vir aqui falar com o povo, porque a minha liderança maior, que é Jesus de Nazaré, vai me dar toda a estrutura para eu ter equilíbrio até as eleições de 2024. Um grande abraço. Valeu, Estênio Ferreira. Esse foi o nosso Itaenga Notícias. Vem aí para o Antônio na tarde super brega. Eita, Estênio Ferreira.